Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite Spiritu tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremos. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo aquele que nos acompanha pelo YouTube. Ao final desse nosso vídeo, você deixa o gostei ou o não gostei, e aproveite também para se inscrever no nosso canal. Nós estamos fazendo a leitura dos Atos dos Apóstolos com alguns comentários nossos ao longo de tal leitura, que seja proveitoso para você, seja proveitoso também para aqueles todos que porventura chegar este vídeo. Nós estamos no capítulo 13, nós já lemos 13 capítulos dos Atos dos Apóstolos, estamos no versículo 44. Versículo 44 do capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra do Senhor. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Como, porém, a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos gentios. Esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te constituí como luz das nações, para levares a salvação até os confins da terra. Os gentios se alegraram quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Os judeus, porém, instigaram as mulheres devotas de alta posição e os homens influentes da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para Icônio. Os discípulos, porém, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós já vimos ao longo dos Atos dos Apóstolos como Deus foi agindo em favor dos gentios, até mesmo São Pedro, mas me parece que São Pedro tinha dons sobrenaturais maiores do que São Paulo. São Pedro realizava a cura, a sua sombra chegou a curar alguns doentes, mas São Pedro também já, a partir daquela revelação, daquela toalha que descia com todo tipo de animal, e daquela manifestação que São Pedro pregou na casa daquele que foi iluminado por Deus, ele também começou a levar a palavra aos gentios, aos pagãos. São Paulo, aqui em Antioquia, vendo a rejeição dos judeus, então toma a decisão de ir pregar exclusivamente aos pagãos. Isso também é um pouco de consolo para nós. Por vezes nós achamos que as coisas na nossa vida estão indo mal e podemos até achar que Deus não está conosco.
Mas é Deus mesmo que está fazendo isso na nossa vida, permitindo que sobrevenha sobre nós algum tipo de dificuldade, para provar a nossa fé e também para nos enviar para onde Ele quer. Até mesmo na evangelização, até mesmo na nossa vida, queremos fazer tudo conforme o nosso gosto e não conforme o gosto de Deus. E aqui então Paulo, tomado por essa decisão, e São Paulo me parece santo mais próximo de nós, né? Ele não tem tantos dons sobrenaturais, está certo, o anjo o libertou lá da prisão, mas ele vai lendo os sinais da vida, ele é mais do cotidiano, ele vai vendo aquilo que vai se formando, aquilo que vai acontecendo, e ele então vai evangelizando conforme as coisas cotidianas. Enquanto São Pedro parece ter dons sobrenaturais, Paulo se utiliza daquilo que é natural, daquilo que é cotidiano, para levar o anúncio do Evangelho. Já que vocês não querem a minha pregação, ele tirou as sandálias dos pés, sacudiu contra aquele povo, vou pregar para os pagãos. Ele não se apegou ao seu povo e ele então, nesse caminhar, cumpriu a vontade de Deus. Capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, igualmente, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos abraçou a fé. Contudo, os judeus que se negaram a acreditar incitaram os gentios e os indispuseram contra os irmãos. Veja que nós estamos falando aqui de irmãos na fé, nós estamos falando de irmãos de sangue. Tal era a união dos dois. Apesar disso, Paulo e Barnabé permaneceram longo tempo em Icônio. Mesmo rejeitados, eles tinham um dom da perseverança muito grandioso. Tinham plena confiança no Senhor, que confirmava a palavra de sua graça, fazendo acontecer sinais e prodígios pelas mãos deles. A população da cidade se dividiu. Uns estavam do lado dos judeus, outro do lado dos apóstolos. Judeus e gentios, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Percebendo isso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores, e aí anunciavam o Evangelho. Vejam que eles eram perseverantes. Nem aqui também nos receberam bem, depois de um longo tempo. Vamos para frente, agora nós vamos para Listra e Derbe. Versículo 8. Em Listra, havia um homem com as pernas paralisadas, era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele ouviu Paulo falar, e Paulo, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, põe-te de pé. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônio: os deuses desceram entre nós em forma humana. Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem dirigia a palavra. Deus, apesar de Paulo ser da espiritualidade cotidiana, por causa da evangelização, Deus permitiu a Paulo esses grandes sinais. Só que eles foram confundidos. Paulo era então chamado de Barnabé era chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que é aquele que é o Deus da comunicação. Um dos sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte da cidade, levou à porta touros ornados de grinaldas e queria, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós e vos estamos anunciando o Evangelho.
Abandonai essas práticas inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem seu próprio caminho. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo por seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. Assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de oferecer-lhes sacrifícios. Aqui há um diferencial mesmo da Santa Igreja e também da doutrina cristã. Por causa de Jesus, que se fez homem como nós, o Espírito Santo se habituou com a condição humana. E o Espírito Santo, pela sua força e poder e majestade, ele, igual ao Pai e ao Filho em poder e majestade, procede do Pai e do Filho, ele divinifica o homem e lhes entrega, algumas vezes, de forma extraordinária e para o bem dos homens, entrega dons sobrenaturais. É possível viver numa alma humana o Espírito Santo. É possível ao homem viver com Deus. Como diz o catecismo, o homem é capaz de Deus. O homem, não por sua força, evidente, o homem, pela força do Espírito Santo, é capaz de compreender a Deus, que é eterno, infinito, sumamente bom, sumamente o bem, o ser em si. Embora sejamos mortais, a graça vive conosco. E aqueles homens notaram isso em Paulo e Barnabé e começaram a querer oferecer sacrifícios, né? Deuses se fizeram homens, é preciso agora fazer sacrifícios, ornaram touros, e Paulo e Barnabé tiveram uma dificuldade muito grandiosa, porque isso para eles não era costume. Aliás, me parece que isso também é um pouco a nossa dificuldade. Quando falamos de santidade, nós temos um pouco de medo. Não, santidade, não é que isso daí é para Nossa Senhora, isso daí é para São Cristóvão, isso daí é de Jesus, nós não podemos ser santos. De novo, voltamos àquela mesma mentalidade dos gregos. Podemos, não pelos nossos méritos, não apenas com as nossas forças, mas conforme nós nos abrimos a Deus. Podemos ser santos, santos de altar. Mas, padre, um santo vai fazer compra? Vai no mercado? O santo vai no mercado. Vai lá comprar batata, vai escolher cebola. É possível ser santo assim? Aliás, somos santos desta forma. É possível ser santo tendo marido? Meu marido me importuna muito. É possível. Mas a minha esposa, padre, ela pega muito no meu pé. É possível ser santo. Né? Ontem celebrávamos, inclusive, a Santa Rita de Cássia, né? A mulher que conseguiu converter o marido, que teve a tristeza de ver o assassinato dos filhos e depois se tornou religiosa. É um exemplo da mulher que foi esposa, mãe e, por fim, virgem. Virgem de coração. Aliás, ela sempre foi virgem de coração. Ela queria fazer sempre a vontade de Deus. É possível ser santo. Tá certo, a mais difícil na nossa época. Mas isso é possível. E foi o susto que os gregos tiveram. Vamos traz lá o boi. Vocês lembram do padre, eu não sei se vocês vão se lembrar, acho que não. Talvez vocês tenham escutado relatos. Vocês lembram do padre Donizete de Tambaú? Ele era padre aqui do nosso clero, né? E as pessoas ficavam, elas eram tomadas por espanto pelos milagres que o padre realizava. Gente, mas como pode esse padre? E ele, quando saía na janela para dar a bênção, as pessoas todas se ajoelhavam, faziam o sinal da cruz, apresentavam o terço para que o padre pudesse abençoar.
a santidade consegue viver nos homens e os homens conseguem viver com Deus. É que a nossa malícia nos impede. E os gregos também ficaram assustados. Então imagine um pouco Tambaú, quando viram lá o padre Donizete fazendo os milagres, né? Era mais ou menos assim com Paulo e Barnabé, que começa a chegar com os touros para os dois, e eles começam a catequizar: mas vocês estão ficando loucos, vocês e eu somos homens, né? E eles tiveram um pouquinho de dificuldade com isso, mas o Espírito Santo estava com eles. Versículo 19. Chegaram, porém, de Antioquia e Icônio alguns judeus que incitaram a multidão. Apedrejaram, pois, a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse morto. No entanto, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Vejam como foi difícil anunciar o Evangelho. Perseguidos aqui, ignorados lá, algum tipo de fofoca, algum tipo de fake news que está na moda falar hoje, inventada, apedrejaram Paulo e ele partiu para outro lugar. Versículo 21. Depois de terem anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram anciãos para cada igreja e, com orações e jejuns, os confiavam ao Senhor, em quem tinham passado a crer. Em seguida, atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para a Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera por meio deles e como ele havia aberto a porta da fé aos gentios. Passaram depois algum tempo com os discípulos. E aqui apareceu uma ordem nova na igreja. Lembram que lá no início os apóstolos estavam preocupados, as mulheres que vinham, as mulheres de origem hebraica, estavam brigando com as mulheres de origem grega, e umas estavam falando, as viúvas estavam dizendo que estava passando necessidade, e começaram a levar tudo isso para os apóstolos. E eles ficaram um pouco irritados com isso, porque eles não estavam conseguindo rezar. Então decidiram escolher homens de boa índole, de fé verdadeira, com jejuns e orações, rezaram por eles e os constituíram diáconos, aqueles que servem. Agora, com Paulo, e também era uma prática ali da igreja, os apóstolos designaram anciãos para cada igreja e com orações e jejuns os confiavam ao Senhor. Em grego se diz presbítero. Aqui eles estavam designando, eles estavam ordenando uma nova classe dentro da igreja, uma nova ordem, que é a ordem dos presbíteros, dos padres. Então São Paulo e Barnabé iam passando e em cada comunidade eles então instituíam um ancião, um presbítero, que depois virou popularmente padre. Então aqui começaram os padres também a anunciar o Evangelho já na era apostólica, que eram aqueles paizinhos que tomavam conta ali daquele povo, os presbíteros. Capítulo 15. Chegaram então alguns da Judéia que ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés, não podereis ser salvo. A ideia é que para ser salvo era preciso circuncidar, mesmo os pagãos adultos.
Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos, os presbíteros. Providos e encaminhados pela igreja, a igreja deu lá o dinheirinho para eles, né? Eles não tinham dinheiro para ir para Jerusalém. O povo fez lá uma coleta naquela missa, entregaram a coleta para Paulo, providos e encaminhados, mandaram para Jerusalém. Providos e encaminhados pela igreja, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos gentios, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns do grupo dos fariseus, que haviam abraçado a fé, protestaram dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Então, veja, primeiro já havia algumas contendas pequenas, né? As mulheres de origem hebraica, aliás, as viúvas de origem grega estavam se sentindo injustiçadas com as viúvas de origem hebraica, que elas eram melhor atendidas. Mas isso aí já os apóstolos resolveram. Instituíram diáconos e resolveu o assunto. E eles continuaram a pregar o evangelho. Os judeus não queriam aceitar, eles começaram a pregar também para os pagãos e eles também foram aderindo à fé. Agora chegamos num problema. Esses pagãos, eles devem primeiro aceitar a religião judaica e depois ser discípulos de Cristo? Eles precisam ou não ser circuncidados? E alguns eram da opinião de que eles precisavam ser circuncidados. Primeiro eles ficam judeus e depois eles seguem a Cristo. É assim que acontece a salvação. Foi a primeira discussão e o primeiro concílio da igreja. Então, versículo 6, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós, e não fez distinção entre nós e eles, mas purificou o coração deles mediante a fé. Então, por que agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a multidão. Ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simeão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus escolheu dentre as nações um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso eu voltarei e reconstituirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstituirei suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o restante da humanidade procure o Senhor com todas as nações sobre as quais foi invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Por isso, julgo que não devemos inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilícitas, comer carne de animais sufocados e o uso de sangue.
Quanto a Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o anuncia nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Começamos a defesa por Pedro, e veja como Pedro tinha a primazia de fato entre os apóstolos. Eles escutaram do próprio Senhor que ele deveria confirmar os irmãos. E Tiago, que também é o irmão do Senhor, né, é o primo de Jesus, também deu a sua palavra. Versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus para enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos, não mandados por nós, causaram em vós perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum outro peso além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas. Passai bem. É interessante que já nesse texto nós temos algumas expressões que ficaram para a tradição da igreja. O último dogma proclamado foi o dogma da Assunção de Maria. A Imaculada Conceição foi 1854 e a Assunção de Maria em 1950. Veja, foi proclamado, mas já era a fé da igreja desde o início. E quando o Papa Pio XII foi proclamar, ele disse exatamente essa expressão: o Espírito Santo e nós decidimos que, após a sua vida terrestre, a Virgem Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. É a mesma expressão que é utilizada aqui nos Atos dos Apóstolos: o Espírito Santo e nós decidimos que. Agora, notemos o que é que os apóstolos pediram aos pagãos. Então, eles não precisavam ser circuncidados, bastava o batismo para serem salvos, mas já começamos aqui uma moral, já começamos aqui uma regra de comportamento. Para ser um bom cristão, precisamos ouvir aquilo que a igreja prescreve. A fé não é meramente uma adesão, ela também deve virar vida. Nós também devemos manifestá-la com atos. E o que os apóstolos pediram? Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos e de sangue, que era muito comum do sacrifício pagão. Não era para os cristãos se unirem a esses sacrifícios, não se contaminarem com esses sacrifícios. Evitem. Abstenham-se de carnes sacrificadas aos ídolos, porque aquela carne é uma carne contaminada. Aquela carne foi oferecida a um Deus falso. Abstenham-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados, até talvez por conta de toda a crueldade, e das uniões ilícitas. Começou aqui um problemão para os cristãos, né? Porque na antiguidade você podia ter os homens, né? As mulheres não tinham essa vantagem, quer dizer, essa desvantagem, né? Os homens poderiam ter mais de uma mulher. E já foi sendo imposto ali, no início da igreja,
uma mulher para cada homem, a não ser que a pessoa venha a falecer. Então pode contrair novas núpcias. Então essas uniões ilícitas já se trata da união de um homem com uma mulher e para a vida toda. E a grande dificuldade nossa hoje é que as uniões não têm durado, né? Mas é uma das regras da era apostólica, as uniões ilícitas. E a gente tem todo um trabalho pastoral para com os nossos irmãos de segunda união, a gente tenta encaminhar, a gente não dobra a vontade de Deus, a gente dobra a nossa vontade. E a gente vê o caminho possível que nós podemos trilhar. Mas isso é do Senhor Jesus, né? Ele que impôs isso, os apóstolos que nos transmitiram essa verdade de comportamento. Versículo 30. Tendo-se despedido, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a multidão e entregaram a carta. Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito aos irmãos, reconfortando-os e dando-lhes firmeza. Depois de algum tempo, despediram-se em paz dos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia, ensinando e anunciando com muitos outros a palavra do Senhor. Resolvemos a primeira contenda. O primeiro concílio da igreja foi esse. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em cada cidade onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Olha a confusão, hein? Já tinha acabado de resolver um conflito. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na Panfilha os havia abandonado, em vez de acompanhá-los na missão. A discórdia se agravou a tal ponto que cada um foi para o seu lado. Barnabé tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, percorrendo a Síria e a Cilícia e ia confirmando as igrejas. Vejam o que é algumas pequenas pinceladas. A primeira, confusão entre os cristãos é uma coisa desde a era apostólica. E por vezes a solução é o afastamento. Assim também nas nossas casas, né? Às vezes a tua sogra não te agrada muito, então por que você fica lambendo a tua sogra, né? Deixa ela para lá. Não, às vezes o cunhado afasta. E ali, graças a essa contenda, Paulo vai chamar mais em breve Lucas para trabalhar consigo. Quem vai escrever o Evangelho e justamente os Atos dos Apóstolos. Depois, esse João Marcos, que ficou com medo e voltou embora, vai parar com Pedro lá em Jerusalém e vai acompanhando Pedro também por Antioquia, e é ele quem vai escrever o Evangelho. João Marcos é o mesmo cujos pais ofereceram a casa tanto para o cenáculo, então ele conheceu Jesus, mas ele era criança. Foi na casa da família dele que aconteceu o cenáculo, né? A ceia do Senhor, aquela sala com almofadas no andar de cima que Jesus envia os apóstolos, e é nessa mesma casa que acontece o Pentecostes. Ali virou um pouco que um centro de referência dos cristãos. E mesmo João Marcos tendo conhecido Jesus, São Paulo não teve dúvida. Comigo não. Ele abandonou no meio do caminho e a contenda foi tão grande que então Barnabé foi para um lado e Paulo foi para outro. E Deus tira de todo o mal um bem. Graças a Deus que depois tivemos, por causa desse pequeno conflito, Marcos escreveu o Evangelho,
Lucas apareceu para escrever o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Mas assim, mais uma coisinha que eu queria chamar a atenção. Na Igreja Católica e também aqui, quando se fala igrejas, está falando da única e a mesma Igreja Católica. É que cada igreja ela é um organismo vivo em si mesmo. Então, nós temos o Papa, que ele preside todos os bispos na caridade, na solicitude, mas cada igreja é uma igreja particular. Ela é um organismo inteiro, um organismo todo. Ela é a igreja inteira. Cada diocese tem o seu bispo, que é o sucessor dos apóstolos. Quando então nós falamos sobre igrejas na Igreja Católica, nós não estamos falando de outras igrejas, hein? É só uma só. O que nós estamos falando são das dioceses. Rezemos pelas igrejas do Brasil, ou seja, rezemos pelas dioceses do Brasil. Aqui também, não é que existiam outras igrejas, são esses organismos já que são católicos inteiros, que são autônomos e que estão prontos para pregar o Evangelho. São Paulo, então, vai visitar as igrejas, que é o início daquilo que hoje nós chamamos de diocese. Capítulo 16. Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que abraçara a fé e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que seu pai era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas, de novo, no sentido de dioceses, as igrejas fortaleciam-se na fé e a cada dia cresciam em número. É interessante que, embora Timóteo não precisasse, já tinha passado o concílio, Paulo pediu isso a Timóteo, que ele fosse circuncidado, para que ele não causasse escândalo naqueles para quem ele iria pregar. Existe a gradualidade da lei e a lei da gradualidade. O que isso significa? Nós temos, quando formos pregar, e nós temos muitos pagãos à nossa volta, nós devemos fazer um bom discernimento para não causar escândalo e para que a pessoa consiga aderir à fé. Eu não posso impor às pessoas a doutrina católica e o comportamento de um católico de uma vez, porque aquela pessoa vai ver que aquilo tudo é muito pesado e vai desistir da fé. Ao mesmo tempo, eu não posso graduar a lei, no sentido, esse coitado aí não consegue mesmo, então que ele fique assim. Não, está tudo bem, pode ficar assim mesmo, Jesus te ama dessa forma. Notam? Então, eu não posso impor um peso grandioso sobre a pessoa, a ponto de ela não conseguir levar a vida conforme o mandamento do Senhor, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que aquilo está correto. Ao mesmo tempo não posso dizer que aquela é a forma que Jesus quis de vida. Não. Não, olha, a meta é lá, mas você ainda não consegue. Vamos aí com calma, vamos apresentando aos poucos, vamos demonstrando. Você não pode falar para a pessoa que ela está em pecado grave e ela vai morrer se ela acabou de aderir à fé. Ela vai desistir. Não, olha, vamos viver isso aqui hoje, na outro mês, olha, sabe que esse seu comportamento aqui não é muito de acordo com Deus, precisa mudar, e assim, gradualmente, nós vamos fazendo a pessoa chegar à estatura de Cristo. Esse é o caminho, é um pouco o que nos foi proposto por Paulo VI, É a lei da gradualidade e a gradualidade da lei.
Nós devemos ver qual que é a capacidade daquela pessoa naquele momento, mas ao mesmo tempo incentivar a que ela venha a aderir plenamente à fé e venha a aderir plenamente à moral católica. Então, assim, nós não podemos achar que as pessoas não têm capacidade. Se o Espírito Santo comunica a sua força, a pessoa consegue progredir na vida moral. Paulo e Timóteo, versículo 6, atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Britínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes o Evangelho. Embarcaram em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, viajamos a Filipos, colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia tinha devoção a Deus e escutava com atenção. O Senhor lhe abriu o coração para que acolhesse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco. Vocês perceberam agora a mudança do tempo verbal? Até agora estava dizendo assim: Paulo foi, Pedro fez, a igreja enviou. E agora, a partir desse trecho, então, embarcamos em Troade, descemos, como que o autor também estivesse se colocando junto com o apóstolo Paulo. Então, provavelmente aqui, Paulo também tomou consigo, além de Timóteo, Lucas. Versículo 16. Estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai desta moça. E o espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade, são judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-os na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. Os coitados têm de sofrer ainda perseguição. E veja que o demônio às vezes fala a verdade, hein? Mas é o demônio. Tem ali um desejo, foi provocando os apóstolos dia após dia. E até que Paulo: te ordeno, saia. E aí começou toda a confusão. À meia-noite, eles estavam presos. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Eu acho isso de uma serenidade interior impressionante. Foi apedrejado, se levantou, foi embora. Foi difamado, continuou o seu caminho. Rasgaram as suas vestes, foi açoitado, jogaram no fundo da prisão, no meio da escuridão, no frio provavelmente. Paulo e Silas estavam cantando, orando e cantando hinos a Deus. É de uma serenidade muito grande. Não é verdade que às vezes nós, por muito menos, nos desesperamos mais e sem motivo? Me parece que nos falta essa certeza de que Deus é nosso Pai e que Jesus cuida da gente. E o que é que eles estavam cantando? Salmos, o que era o comum de todo judeu. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. Puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro, mais uma prova de serenidade e mansidão, né? Aconteceu tudo, caiu as correntes, teve terremoto, e quando o carcereiro iria se matar, porque todos fugiram, não te faças mal, estamos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os da tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Então Paulo começou a converter também os romanos. Converteu o carcereiro pela sua mansidão. Quando amanheceu, mais uma vez, Tá certo, foi um sinal maravilhoso, mas foi a sua vida cotidiana que converteu aquele homem. Deus ofereceu prodígios a Paulo, mas ele também, na sua vida cotidiana, na sua vida ordinária, ele também convertia a muitos. Quando amanheceu, os magistrados enviaram à prisão oficiais de justiça, ordenando ao carcereiro: solta esses homens. Quebrou tudo, ele levou para casa, foi batizado, comeu, fizeram festa, voltaram para a prisão. E Paulo, na maior tranquilidade. No outro dia, então, os magistrados enviaram à prisão oficiais de justiça, ordenando ao carcereiro: solta esses homens. O carcereiro anunciou a Paulo: os magistrados mandaram soltar-vos, portanto, podeis sair e ir embora em paz. Paulo, porém, mandou dizer: fomos açoitados em público, sem nenhum processo. Fomos lançados na prisão, sem levarem em conta que somos cidadãos romanos. E agora nos mandam embora clandestinamente? De modo algum. Que os magistrados venham soltar-nos pessoalmente. Paulo também tinha um temperamento meio difícil de lidar, o que é uma esperança. Veja, todos nós temos um temperamento. Tem pessoa que tem o temperamento frio, outras pessoas têm temperamento quente. Isso não quer dizer que nós estamos em pecado, é o nosso jeito de ver o mundo. E todos os temperamentos, em todos os temperamentos, Deus pode derramar a graça. E Paulo é um exemplo disso. Não. Eu não fui julgado como se deve, embora eu seja romano. Vem aqui o magistrado, senão eu não vou embora. Os oficiais de justiça comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados.
Ao saberem que se tratava de cidadãos romanos, foram alarmados e foram desculpar-se. Soltaram-nos, pedindo que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Aí encontraram os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Em Tessalônica agora, vocês viram que Paulo, coitado, para anunciar o evangelho ele sofreu bastante. Capítulo 17. Passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi procurá-los e por 3 sábados seguidos discutiu com eles. Partindo das Escrituras, explicava e demonstrava para eles que o Cristo devia morrer e ressuscitar dos mortos, e acrescentava: o Cristo é este Jesus que eu vos anuncio. Alguns judeus se deixaram convencer e aderiram a Paulo e Silas, assim como um bom número de gregos devotos, e não poucas mulheres de posição. Tomados de inveja, os judeus pegaram da praça alguns maus elementos, provocaram um tumulto, alvoroçando a cidade. Alguns apresentaram-se na casa de Jasão em busca de Paulo e Silas para fazê-los comparecer perante o povo. Não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns dos irmãos diante das autoridades e gritavam: esses homens que estão transtornando o mundo chegaram agora aqui também, e Jasão lhes deu hospedagem. Todos eles vão contra a lei de César, pois afirmam que existe outro rei, Jesus. Ouvindo isso, a multidão e as autoridades ficaram agitadas. Exigiram uma fiança por parte de Jasão e dos outros irmãos, depois o soltaram. Veja, eles estavam perseguindo também qualquer um, os romanos eram cruéis mesmo. Imediatamente, versículo 10, os irmãos fizeram partir Paulo e Silas de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que os de Tessalônica e acolheram a palavra com muito interesse. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre mulheres gregas de alta posição e dentre os homens. Quando, porém, os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que a palavra de Deus fora anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente, os irmãos fizeram Paulo partir para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram ali. Os que acompanhavam Paulo conduziram-no até Atenas. Depois voltaram com instruções para que Silas e Timóteo se juntasse a ele o mais depressa possível. Agora veja, São Paulo foi sendo perseguido, mas ele também teve muito progresso. Muitos foram aderindo à fé. Em Atenas foi a grande decepção de Paulo. Coitado. A gente passa também por isso. Veja, os apóstolos que contavam com a força do Espírito Santo também tiveram as suas dificuldades. E nem por isso desistiram da própria salvação. E nem de pregar o Evangelho. Versículo 16. Eu quero terminar aqui o capítulo 17. Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, seu espírito ficou inflamado ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os devotos. E todos os dias discutia em praça pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Vejam que São Paulo estava pregando mesmo o Evangelho. Alguns diziam: que estará querendo dizer esta tagarela? Outros diziam: parece ser um pregador de divindades estrangeiras. Isso porque Paulo anunciava o Evangelho de Jesus e da ressurreição. Tomando Paulo consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que estás expondo? De fato, as coisas que dizes são estranhas para nós,
Queremos saber o que significam. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. De pé, no meio do Areópago, Paulo tomou a palavra. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando, ao passar os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. Veja, os gregos eram tão devotos e não querendo esquecer nenhum Deus, eles colocaram lá uma coluna sem nada ao Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem Ele fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez as apalpadelas o encontrassem. E ele, que na realidade não está longe de cada um de nós. De fato, nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos até a sua linhagem. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora, sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus ordena à humanidade que todos, em todo lugar, devem arrepender-se. Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo homem a quem designou e mostrou a todos que ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, outros diziam: a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé, entre os quais Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Foi a primeira decepção de São Paulo. Ele, pregando para os gregos, ele não foi capaz de os convencer. E eles eram versados na retórica, eles eram versados na filosofia, eles queriam conhecer a verdade. Um Deus que se fez homem para eles não era problema. A existência de Deus para eles não era problema. Um Deus que deu origem a tudo não era problema, mas Deus ressuscitar já era difícil. Olha, numa outra oportunidade você aparece aqui e nós te ouviremos. Hoje a gente não quer mais ouvir sobre isso. E São Paulo, ele acaba ficando muito decepcionado, ele fica muito frustrado porque ele não conseguiu convencer os atenienses. E assim nós vamos seguindo com os Atos dos Apóstolos. De fato, São Paulo fez muito pela humanidade. É um santo de grande estatura e ele não tinha dúvida. Ele acreditava que Jesus era o Senhor mesmo, que Deus o enviou, Ele o ressuscitou. Ele tinha uma fé e uma convicção muito profunda. Ele não tinha rachaduras, nem fissuras no seu coração. E ele ia pregando o Evangelho e pronto. Não sei, embora Deus queira que nós sejamos também santos pela via ordinária, tenho a impressão que Deus não realiza também milagres, dons sobrenaturais entre nós, porque nós não cremos com muita profundidade. Nós não temos essa força que teve São Paulo. Alguns católicos têm vergonha de dizer que o são.
Imagina, me parece que Deus não nos dá os milagres porque nos falta fé. Peçamos a ajuda de nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.